Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é domingo, dia 21 de setembro. E nós estamos aqui para dar continuidade. Hoje, nosso vídeo pós-jogo, porque ontem o Botafogo enfrentou o Atlético Mineiro no estádio Newton Santos. E o placar, o Botafogo conseguiu um êxito, a vitória, por 1-0, jogando novamente com 1 a menos contra o Atlético Mineiro e saindo vencedor. Isso é muito bom, é muito importante, foi muito gratificante ver a entrega dos jogadores naquela partida. Bom, mas antes de entrar no vídeo propriamente dito, né, do pós-jogo, nós vamos aqui dar sequência àquela série, né, que nós estamos fazendo de indicações. Celso, por que indicações? Meu amigo, meu amado botafoguense, torcedor botafoguense. Bom, você sabe, a temporada 2025 já está se acabando. O Botafogo agora luta, né, para a permanência no G4, para a sua, vamos dizer que a sua permanência ali, né, a sua fixação no G4, uma vez que essa colocação ela está sendo ali disputada por vários clubes. Tem o Botafogo, que agora ultrapassou o Mirassol, mas o Mirassol joga hoje, então pode voltar ao G4 e o Botafogo passa para quinto. Tem o Bahia, que ontem, se não me engano, empatou o Bahia. Tem o São Paulo, que está buscando o G4. Tem outros times buscando ali aquela classificação direta para os grupos, né, para a fase de grupos da Libertadores. O Botafogo agora está na 4ª colocação e espero que ele permaneça e consiga ainda chegar um pouco mais próximo dos times ali da frente para se fixar, né, definitivamente ali naquela classificação na fase de grupos. Essa é a briga. Você lembra que eu falei sobre aquele campeonato, né, particular entre as equipes. Então agora o campeonato particular do Botafogo é contra Mirassol, contra Bahia, contra São Paulo, contra a Internacional. Esses times, Internacional não, se não me engano, o Internacional tá um pouco mais para trás. Vou até dar uma conferida aqui, rapidamente, para ver quais são os times aqui que estão aqui, ó. Palmeiras ali, Mirassol, Bahia, São Paulo, Fluminense, Red Bull e Corinthians. São esses times aí que estão ali próximos, né, da 4ª colocação, brigando ali. Porque 2, 3 jogos, você sabe, 2, 3 jogos que você ganha, 2, 3 jogos que o adversário perde, você sobe e chega próximo. Então ali a diferença ali é de 1, 2, 3 pontos de um para o outro. Então não é difícil a briga, né? Ou melhor, não é difícil você alcançar. Então a briga é grande dentro dessa questão. Mas então, como eu falei, a temporada 2025 nós vamos ficar nisso. E nós temos que projetar uma temporada 2026. Alguns jogadores do elenco vão ter seus contratos vencidos, né? Vão ter seus contratos vencidos. Você sabe, o Botafogo tem uma política onde o jogador, ele produzindo, né, ele sendo satisfatório e desejando, aparecendo oportunidades e sendo da vontade do jogador, o Botafogo não se nega a negociar o jogador. E quando você negocia, cara, você tem que contratar alguém, né? Então você já tem que ter um planejamento. Eu vou perder o Barbosa, quem que eu vou contratar? Eu vou perder fulano, quem que eu vou contratar? E sempre você tem que contratar alguém que esteja num nível de valor um pouco abaixo, que é para quê? Para você vender e comprar tendo ainda um lucro.
para você tendo ainda uma reserva para uma futura contratação de maior vulto. Então, hoje eu vou falar aqui os zagueiros. São 10 zagueiros. 10 zagueiros. Canhotos e zagueiros destros. Alguns até nós conhecemos, outros não. Mas eu fiz ali a minha pesquisa pelo Transfer Market. Como eu já falei para você, já fez o lateral direito. Ontem fiz o lateral esquerdo e agora eu vou fazer os zagueiros. Bom, o primeiro zagueiro que aparece para mim é o Lucas Fasson. O nome dele, Lucas Fasson. Tem 24 anos, 1,87 m. Ele está no Lokomotiv de Moscou. O valor dele aqui está como 3 milhões de euros. E o contrato dele termina agora em 2026. Aqui no Brasil ele jogou no Atlético Paranaense. E ele é canhoto, um zagueiro canhoto. Quem sabe aí, né, a gente possa contratá-lo. Fica naquela lista, né? É a minha lista. A lista do scout lá, eu não sei qual é. O outro zagueiro que apareceu para mim foi o Lucas Fasson. Ele joga em 4 posições. Ele joga de zagueiro pela esquerda, joga de lateral, joga de volante e joga de zagueiro pela direita também. Então, é bom. O outro é o Gustavo Martins, aquele mesmo do Grêmio que o Botafogo queria contratar. O Botafogo já quis contratar esse jogador. Então, ele também, o contrato dele termina em 2027. Ele tem 23 anos, tem 1,91 m. Ele é do Grêmio. Aí você vê, os valores podem ser facilitados, né? Porque é o Grêmio. Então, não são valores tão altos. E ele aqui também jogou no Vasco, no Sub-20. Ele é zagueiro e ele é destro, né? E ele joga em 2 posições da zaga ali. Joga bem nas 2 posições da zaga. Gustavo Martins. O terceiro é o Zé Vitor. Zé Vitor tem 24 anos também, 1,89 m. Ele está no Nacional de Portugal. O valor dele é 2 milhões de euros e o contrato dele também termina em 2027. Aqui no Brasil ele jogou no Bahia e no América Mineiro. Também é um zagueiro canhoto. Então nós já temos 2 zagueiros canhotos aí sendo indicados pelo canal. O Zé Vitor. O quarto zagueiro é o Henry. Henry, o nome dele. 23 anos, 1,91 m. Ele é do CRB de Alagoas. É 1 milhão de euros o valor dele. Termina o contrato dele em 2027. Ele jogou no Palmeiras e no Mirassol, o Henry. 23 anos, olha aí. Correto? E é destro. O quarto é o Ítalo. É Ítalo Fernandes. 23 anos, 1,95 m. Ele tá no Ural. Eu acho que esse time ou é da Rússia ou é da Ucrânia. É o Ural. 700 mil euros o valor dele e o contrato dele também em 2027. Aqui no Brasil ele jogou no Figueirense. É um zagueiro canhoto. E mais uma vez joga em 4 posições. 2 da defesa, mais a meia, a volância que ele faz e um meia central, né? Então joga em 4 posições. O Ítalo Fernandes. Não sei se alguém lembra, né? Algum desses nomes aí. Gustavo Martins, com certeza se lembra que o Botafogo tentou contratar ele no início do ano, né? Junto ali com o Abner, tinha o Gustavo Martins, tinha o outro garoto lá do Palmeiras. Não sei se vocês se lembram dessa tentativa do Botafogo. Então tem o Ítalo. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. O sexto é o Kaique Rocha. Kaique Rocha tem 24 anos, 1,95 m. Ele está lá no Casa Pia de Portugal. 3 milhões de euros é o valor do passe dele. Termina o contrato dele em 2028. Ele jogou no Internacional e no Atlético Paranaense. Esse é destro, o zagueiro destro. O sétimo aqui é o Rodrigo Guti.
Eu não lembro desse jogador, mas parece ser também bastante interessante. O Rodrigo Guti tem 24 anos, 1,92 m e tá aqui no Talheres da Argentina. Tá no Talheres da Argentina. O valor do passe dele é 2.800.000 euros. E termina o contrato dele em 2028. Aqui no Brasil, não sei qual time, não apareceu um time que ele tivesse jogado aqui no Brasil. Mas ele tá no Talheres da Argentina. Que o contato, né? O diálogo, né, a negociação parece ser mais tranquila com times brasileiros e com times da América do Sul. Mais fácil do que você falar com os times da Europa. Rodrigo Guti. O oitavo é o Luan Patrick. Esse Luan Patrick também é conhecido, né? 23 anos, 1,90 m, tá lá no Estrela Amadora. 1 milhão de euros é o valor do passe dele. E o contrato dele termina em 2028. É um zagueiro destro. Aqui no Brasil ele jogou no Atlético Paranaense e no Bragantino. E é mais um zagueiro, né? O Rodrigo Guti também é um zagueiro destro. Então você tem essa possibilidade aí. Depois vem um que a gente conhece, o Davi Souza. Se você ver vídeos passados, quando o Botafogo estava negociando o Davi Souza, eu falava, cara, poxa, é porque tem técnico, cara, tipo Thiago Nunes, que vieram aí, né? Lúcio Flávio, esses caras, meu irmão, pelo amor de Deus. Então eu falava, cara, eu não negociaria esse Souza. Eu gostaria de vê-lo jogar um pouco mais com um time capacitado. Tu tá entendendo? Porque uma coisa é você jogar, um exemplo que eu te dou, Caio Fernando e Souza. Cara, você vai potencializar o futebol do Souza com o Caio Fernando. Agora, se você botar Lucas Alter e Souza, cara, aí não tem jeito. Então você precisa ter também essa noção quando você vai testar o jogador. Ah, testei, pô, mas ele jogou com quem? Eu? Aí tu bota lá Mastriani e Matheus Martins, não vai fazer nada mesmo. Porque Matheus Martins só corre e chuta. Não passa a bola, não sabe escolher as melhores jogadas. Então é por aí. Então aqui o Davi Souza, 24 anos, 1,90 m, tá no Casa Pia de Portugal, 700.000 euros, não sei nem por quanto o Botafogo vendeu, mas eu acho que ele foi até de graça. Agora tá valendo 700.000 euros. 2028 é o contrato dele. É canhoto e ele jogou no Botafogo, você sabe. O último, é o 10º, é o João Vale. João Vale, 23 anos, 1,86 m, tá no Polícia, não sei, deve ser do Chipre, da Grécia, lá para esses nomes aí. 700.000 euros também, o valor dele. 2028, o final do contrato. E aqui ele também jogou no Atlético Paranaense e no Ituano. E é destro. Então você vê, cara, o Atlético Paranaense tem bons jogadores ali pra zaga, hein? Já tem esse que tá no Corinthians, né? Pedro Henrique, se não me engano é Pedro Henrique o nome dele. Tem vários zagueiros aí que estão nesses times de ponta, de primeira linha, que foram criados lá no Atlético Paranaense. Então, é por aí. Depois vou até ver se tem mais algum, né? Tem o eterno Heleno lá, né? O Thiago Heleno que tá lá, não sei se ainda tá. Mas muitos jogadores passaram ali pelo Atlético Paranaense. Então você sabe, tudo vai estar aqui, ó. Você sabe, vai estar aqui os dados do jogador que eu peguei ali no Transfermarkt. Bom, agora vamos à questão do pós-jogo, né? Você sabe, o Botafogo veio a campo, mais uma vez modificado ali, porque, como eu falei, cara, aqui nós temos a escalação do canal, nós não temos a escalação provável, cara, ninguém sabe nada, porque o treinador, ele vai fazendo as alternâncias dele de acordo com as necessidades e não adianta. Então eu dou a escalação do canal. Então eu não errei nada, também não acertei nada e dei a minha escalação, mas ele entrou com a lateral esquerda, ele entrou com o Marçal. Todo mundo achou que ele entraria com o Alex Telles, ou até mesmo alguns até falando com o Cuiabá, mas ele entrou com o Marçal.
entrou com o Marçal. Entrou com o Newton, porque o Danilo me parece que está com uma lesão, e essa lesão vai afastar o Danilo por bastante tempo, infelizmente, né? Mas como eu falei, cara, já tem a projeção do ano que vem, a projeção para o ano que vem. Tem a questão da manutenção dos treinadores, né? Eu falei o nome aqui de vários treinadores que estão à disposição. Não sei se será mantido o David Ancelotti. Eu acredito que o David Ancelotti nem vai querer ficar. Eu acredito. Porque eu acho que é uma pressão muito grande em cima dele, e eu acho que ele não vai suportar, não. Eu acho que ele, no final, ele vai pedir para sair. E o Botafogo tem que ser rápido na contratação de um treinador. Então, o Botafogo entrou com o Léo Link, Vitinho, Caio Fernando, Alexander Barbosa, Marçal, Newton, Marlon Freitas, Santiago Rodrigues, Savarino, Montoro e lá na frente o Cris Ramos. O Botafogo não começou bem. O Botafogo começou sendo dominado, não estava acertando bem as transições, estava alguma coisa fora de sintonia. Os últimos passes não estavam sendo bem feitos, a não ser no primeiro tempo, principalmente, né? Nós tivemos uma oportunidade com o Vitinho. O Vitinho, meu irmão, as pessoas estão falando do Vitinho. Eu vou lembrar um jogador. O Vitinho é a ressurreição do Perivaldo da Pituba. Quem lembra do Peri da Pituba? Cara, o cara era fantástico marcando. Ninguém passava por ele. Ele chegou, inclusive, à seleção brasileira como Vitinho. Por quê? Porque era um marcador extraordinário. Cara, mas cruzava todas as bolas por trás do gol. Todas as bolas o Peri da Pituba cruzava por trás do gol. Não acertava um passe, cara. Quando chegava ali, daquela linha da grande área, meia-lua, né? Naquela direção ali, da meia-lua para a linha de fundo, meu amigo, era uma desgraça só. Então, o Vitinho é a ressurreição do Peri da Pituba. Mas, cara, é um jogador que defensivamente é extraordinário. É muito bom defensivamente. Mas a única oportunidade que o Botafogo teve nesse lance, nesse primeiro tempo, foi essa. O Atlético Mineiro teve as principais ações do jogo, mas também não foi nenhum perigo assim também extraordinário. Teve uma falta que o Hulk bateu, ia para fora, mas o Léo Link toca com a pontinha do dedo, mas o juiz nem reparou que a bola tocou, mas tocou, você vê na câmera lenta. E não teve mais oportunidade. E uma bola na trave, né? Teve uma bola na trave. Depois aconteceu, voltamos para o segundo tempo, e aconteceu ali uma tragédia. O Cris Ramos, tentando se desvencilhar do zagueiro, dá uma cotovelada no zagueiro e é expulso. E o Botafogo fica com um a menos. Fica com um a menos e é uma necessidade de uma entrega maior dos 3 homens que estão ali na linha de marcação, na primeira linha de marcação, né? Então, Santiago Rodrigues, Savarino e Montoro, cara, partida espetacular dos 3, muito boa a partida dos 3. Depois saiu o Savarino, cansado, né? Entrou o Correia, entrou o Turco Correia, cara, e foi muita briga. Entrou o Alan também, e o Cuiabano, né? Foram os jogadores que entraram ali para a saída do Santiago Rodrigues, do Savarino e do Montoro, porque já estavam exaustos. Cara, partida monstruosa do Montoro, partida monstruosa do Santiago Rodrigues. O mais fraquinho, por incrível que pareça, foi o Savarino. Mas, cara, muito bem. Cara, com recomposição, marcação, o Montoro, cara, ele tem uma raça, ele tem uma vontade de disputar as bolas que é impressionante, cara. Ele é magrinho, ele é branquinho, parece até aquele garotinho, filhinho de mamãe. Cara, mas o cara é muito bom jogador. E uma habilidade fantástica. E é dele a jogada do gol. Ele recebe uma bola, vai na linha de fundo, bota o zagueiro no chão, com o drible para dentro e dá aquele toquinho, né? Na cabeça do Santiago Rodrigues, que, pô, com
com muita alegria faz o seu gol pelo Botafogo. Se não me engano, é o primeiro gol do Santiago Rodrigues pelo Botafogo. E esse gol traz para nós essa vitória final. A nossa defesa, você sabe, eu não gosto de fazer análises individuais, eu não fico dando nota para os jogadores, mas a nossa defesa muito segura, muito segura. O Léo Link realmente ele não teve muito trabalho, mas foi seguro também, saiu jogando, né? Segurou a partida, fez o trabalho. A zaga, Vitinho, Pantaleão, Fernando, o Barbosão da massa e o Marçal, cara, muita segurança. Foi muito bom jogo da nossa zaga. Os dois volantes, Newton e Marlon Freitas, defensivamente, né, para proteção, eles não foram brilhantes na parte ofensiva, mas nós ficamos com menos um e eles defensivamente trabalharam muito bem. E essa linha de 3, que seria a linha mais avançada, né, porque perdemos um homem de referência lá na frente, essa linha de 3, cara, foi muito bem, participou muito bem do jogo, cara, muito bem. Poxa, uma pena nós termos empatado com o Mirassol, cara. Uma pena. Hoje nós estaremos ali no G4 com tranquilidade. Agora dependemos do jogo do Mirassol de hoje para saber se nós vamos nos manter no G4 ou se o Mirassol apenas com um empate já nos ultrapassa, né? Agora nós temos 39 pontos ou 38 pontos, 39 se eu não me engano. E aí com o empate o Mirassol vai a 40 pontos. Mas, vou até ver aqui novamente. Vamos aqui. O Botafogo tem 39, exatamente, 39. O Mirassol tem 39 também, mas no saldo de gols nós somos favoráveis. Então, é isso aí, o nosso vídeo pós-jogo. Ó, Perivaldo ressuscitou no Vitinho. Não gosto disso de reencarnação, mas é mais ou menos por aí. É só uma brincadeira, tá bom? Um grande abraço. Saudações alvinegras.